E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024 que fala sobre efeito Doppler. E a questão diz o seguinte: uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0 que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual a relação entre as frequências FR e F0 medidas pelo radar. Qual a ideia da questão? Bom, é uma questão que está tratando aqui a situação do efeito Doppler em duas situações no mesmo problema, né? Que é o quê? É a situação do efeito Doppler para as ondas de rádio, que eu fiz ali, destaquei em vermelho, né? E a situação do efeito Doppler para a onda sonora, que são ondas diferentes. Mas em ambos os casos, a gente está falando de efeito Doppler. E ele se trata de um fenômeno ondulatório onde há uma alteração na percepção da frequência, né, na frequência percebida pelo observador, quando a gente tem um movimento relativo entre a fonte emissora e o observador. No caso, o nosso observador ele vai ser o operador do radar e a nossa fonte, nos dois casos, ela vai acabar sendo a ambulância. E resumindo essa questão, né, o que o aluno poderia lembrar? Que quando a gente fala então de efeito Doppler, basicamente a gente vai ter uma situação de aproximação. Então o efeito Doppler ocorre quando há a aproximação do observador e da fonte e quando a gente tem uma situação de afastamento. Afastamento entre o observador e a fonte. E aí como é que vai funcionar? Na aproximação, em relação à frequência, né, o que a gente vai observar? Vai ter um aumento da frequência, a frequência aumenta. Ou seja, o observador vai perceber uma frequência maior. Já em relação ao comprimento de onda, que também vai ser alterado aí, né? Vai ter uma percepção alterada, o comprimento de onda ele vai diminuir. Quando a gente fala da situação de afastamento, como é que vai funcionar? Aí é o contrário, na situação de afastamento, a gente vai ter uma diminuição da frequência, então a frequência diminui e o comprimento de onda acaba aumentando, né? Sempre falando de valores que são percebidos, né? Os valores reais não mudam, mas o observador acaba percebendo essa alteração. Independente de quem está indo em direção a quem está em movimento, se tiver uma aproximação, então aquelas características ali, e no afastamento as outras, né? E um detalhe é que quando a gente fala do som, que é um dos problemas que a gente tem aqui, o fato da frequência ficar maior, né? A gente vai ter um som mais alto, né? Ou seja, um som agudo. E quando a gente tem uma diminuição da frequência, a gente tem um som mais baixo, que é um som grave, em relação ao som original. E para ficar também mais visual, que eu estou explicando aqui para vocês, ó, eu fiz um desenhozinho, mais ou menos para a gente entender então os dois problemas, tá? O que acontece? A ambulância está indo na direção do operador, o operador está com um radarzinho, esse radarzinho vai mandar uma onda eletromagnética, que é uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética, né? Não é a onda de som do rádio, uma onda eletromagnética, que é o que a gente tem às vezes nas rodovias, né? Os operadores fazendo ali o controle da Polícia Federal, fazendo o controle ali de velocidade dos carros, tá? Bom, aquilo ali que eles usam é um radar que emite uma onda de rádio. Mas vamos primeiro entender a parte do som da sirene. A sirene, ela vai emitir então um som, e como eu expliquei para vocês, ocorre uma alteração na percepção que o operador, que no caso é o nosso observador, está ouvindo. Então, imagina que o som ele vai se propagar e à medida que a ambulância vai andando, vai acontecendo essa alteração nas frentes de onda em relação ao cara que vai observar. Nesse caso aqui, a gente está tendo uma situação de aproximação.
E como eu disse, na situação de aproximação, ó, a gente vai ter uma diminuição do comprimento de onda. O comprimento de onda ele seria justamente a distância entre essas duas frentes de onda aqui, ó. E no caso, esse seria o nosso comprimento de onda. Então, tu percebe que ocorre um encolhimento dessas frentes de onda em relação à parte de trás ali que acaba aumentando. Então, se a gente tivesse um operador aqui, ó, ele veria uma situação de afastamento, que é o contrário. E, consequentemente, a frequência, né, que acaba tendo uma relação inversa, acaba aumentando. Então, o que a gente vai observar? Que esse operador, quando ele escuta esse som, quando esse som chegar nele, ele vai acabar escutando um som mais agudo do que o normal. Sabendo isso, ó, a gente já pode tirar a alternativa A e a alternativa E. Agora, em relação à onda de rádio que o operador está mandando com o aparelho, né, o radar dele, o que vai acontecer? Essa onda de rádio ela vai ter, então, uma frequência. E quando essa onda bater na ambulância, essa onda ela vai voltar como se a ambulância estivesse mandando essa onda de rádio. E aí ela vai voltar com uma frequência alterada em relação à frequência original. E aí a mesma história, né? Vai acontecer, na verdade, a mesma coisa. É como se a ambulância estivesse mandando de volta essa onda e pelo fato da aproximação, o que a gente vai perceber? Ó? Essa aqui seria a frequência real e essa aqui seria a frequência que a questão ali chama de frequência R, né? Frequência R, que é a frequência que volta da ambulância. Então, o que a gente vai entender? O operador, quando ele receber de volta essa frequência dessa onda de rádio, ele vai perceber, né, a maquininha ali, o radar, vai acabar medindo uma frequência maior do que a frequência real da onda de rádio que está sendo mandada. Então, nos dois casos, tanto na onda sonora quanto na onda de rádio que vai voltar, tu vai ter uma frequência aumentada. Só que no caso do som, a gente consegue ouvir, né, perceber essa onda e caracterizar ela como um som mais agudo. Já a onda de rádio só com um aparelho mesmo para medir. Olhando as alternativas, então isso nos leva para a resposta da alternativa D, que é a resposta da questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!